dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Entramos hoje no 10º e último capítulo da referida publicação, capítulo este que tem por título O Oportunismo na Teoria e na Prática. Rosa fará um breve balanço de para onde encaminha a teoria bernsteiniana e quais as suas consequências para o conjunto do movimento operário. Trata-se de uma breve discussão de encerramento, mas que, no seu conjunto, traz elementos fundamentais para repensarmos os caminhos da classe trabalhadora hoje. Logicamente, que as lutas da classe trabalhadora, elas assumiram novas conformações neste início de século XXI. No entanto, a matriz dentro do qual estas lutas, ou a matriz dentro da qual estas lutas se processam, continua a ser dada pela dinâmica da contraposição entre o capital e o trabalho. É isto que torna interessante, mais uma vez, reler estes textos escritos há mais de 100 anos, mas que, no entanto, colocam questões ainda atuais para pensarmos as relações do capital com o trabalho. Neste capítulo 10, que é o oportunismo na teoria e na prática, Rosa começa observando que o livro de Bernstein, que é o ponto, que é o autor com o qual ela vem dialogando capítulo a capítulo, para mostrar como que Bernstein encaminha o movimento operário com a sua teoria, encaminha o movimento operário para a passividade e não para o desenvolvimento da consciência de classe, Rosa observa que o livro de Bernstein foi a primeira tentativa para dar às correntes oportunistas da social-democracia uma base teórica. Aqui é importante observar que social-democracia, à época de Rosa Luxemburgo, era o Partido Comunista, ou era aquilo que posteriormente veio a se chamar por Partido Comunista. Somente diante do debate que se estabeleceu e de rupturas que se instauraram no interior do movimento operário, é que social-democracia passou a ser considerada efetivamente a corrente reformista dentro do movimento operário internacional. Mas, no primeiro momento, a terminologia é utilizada para fazer referência àqueles partidos que estavam se ancorando na teoria de Marx e Engels, portanto, estavam se ancorando na teoria da luta de classes, da concepção materialista da história e do método dialético. O livro de Bernstein foi a primeira tentativa para dar às correntes oportunistas da social-democracia uma base teórica, ou seja, no interior do movimento comunista internacional, chamado à época por social-democracia, já havia divisões que apontavam seja para a radicalização da luta de classes, seja para uma estratégia mais reformista a respeito da luta de classes. Lembremos, por exemplo, que Bernstein, em um texto de 1900, publicado em 1919, escrevia que a luta de classes, tal como haviam pensado Marx e Engels, faziam parte de um outro tempo histórico, e que o capitalismo, na leitura dele, havia entrado em um outro momento onde aquelas formas de luta anteriores não mais se sustentavam. As tendências oportunistas, prossegue Rosa, as tendências oportunistas no interior do nosso movimento, portanto, no interior daquela organização comunista, vêm de longe. Isto significa que, desde o final do século XIX, começava a brotar no interior do movimento revolucionário internacional, no interior daqueles partidos que eram os partidos operários ou o partido do proletariado organizado, já começava a surgir a tendência reformista.
Há textos de Engels do final do século XIX, na qual Engels se refere a Bernstein, como também a Bebel, como sendo as tendências possibilistas, que era a primeira terminologia que foi fornecida para essas correntes que posteriormente vieram a ser chamadas de oportunistas ou reformistas, os possibilistas. As tendências oportunistas no interior do nosso movimento vêm de longe, mas somente em 1890 se esboçou uma tendência declarada e única nessa via, que é exatamente o período no qual Engels começa a utilizar a terminologia de possibilistas. Depois da abolição da lei de exceção contra os socialistas, no período de Bismarck, quando a social-democracia reconquistou o terreno da legalidade. Lembremos que Bismarck, procurando arrefecer a luta de classes ou a organização da classe trabalhadora, estendeu certas possibilidades em direção ao movimento operário, dentre elas a de colocar a luta dos trabalhadores dentro do terreno da legalidade. O sinal distintivo do oportunismo era, na altura, a hostilidade à teoria, o que é natural, porque a nossa teoria, leia-se o método dialético, a concepção materialista da história, a nossa teoria quer dizer os princípios do socialismo científico limitam firmemente a ação prática em relação aos objetivos visados, aos meios de luta e, por fim, ao modo da própria luta. Ou seja, a concepção materialista da história, ela se coloca de maneira a ter um foco, é olhar para a ação prática da classe trabalhadora em relação aos objetivos perseguidos. Olhar também para os meios de luta disponíveis em cada momento para a classe trabalhadora. E, por fim, zelar para que a própria luta se aprofunde, o que é possível na medida em que a classe trabalhadora organizada iria ganhando consciência de classe, ou ganhasse consciência de classe. Também os que só procuram resultados práticos têm um pendor natural para reclamar liberdade de manobra, quer dizer, separar a prática da teoria, torná-las independentes. Rosa está apontando aqui que a teoria reformista, ela procura se pautar muito mais em um pragmatismo, em um imediatismo, desconsiderando as condições concretas existentes em cada momento. Daí, por exemplo, a possibilidade apontada por Bernstein de se conseguir chegar ao socialismo através de reformas parlamentares ou então através da ação sindical conjugada com as reformas parlamentares. Bernstein desloca a luta do plano da luta de classes efetiva para o terreno da luta parlamentar. Se as diversas correntes do oportunismo prático são um fenômeno explicável pelas condições da nossa luta e pelo crescimento do nosso movimento, a teoria de Bernstein é uma tentativa para reunir estas correntes oportunistas, pragmáticas, numa expressão teórica que lhe seja própria e entre em guerra com o socialismo científico. Ou seja, Bernstein está procurando dar um teor teórico às tendências reformistas no interior do movimento operário. Dar uma conotação teórica para se contrapor exatamente ao socialismo científico, uma vez que na leitura de Bernstein, a estratégia, a tática e estratégia que era proposta por Engels, Marx e Engels, ali nos anos 40, a época do Manifesto Comunista, já não se sustentava mais na leitura de Bernstein no final do século XIX, quase chegando ao início do século XX. O oportunismo, prossegue Rosa, não está à altura de construir uma teoria positiva que resista à crítica. Só é capaz de atacar alguns princípios isolados da doutrina marxista,
Lembrando que doutrina, nesta época, era como se referiam à teoria, ao conjunto teórico produzido por Marx e Engels, ou seja, a teoria marxiana. Só é capaz de atacar alguns princípios isolados da doutrina marxista. Mas, como essa doutrina, portanto, essa teoria, constitui um edifício solidamente implantado, acaba por atacar todo o sistema, do último andar aos alicerces. Ou seja, o esforço para revigorar a teoria de Marx, na verdade, conduzia a um abandono dos pontos centrais da teoria de Marx. O que prova que o oportunismo prático é incompatível, pela sua natureza e fundamentos, com o sistema marxista. Sistema aqui, não no sentido de algo fechado, mas sim o conjunto teórico que embasa a concepção materialista da história. É necessário também sempre estar atento com estas palavras, porque muitas vezes as traduções elas não correspondem efetivamente ao termo mais preciso. Daí que, por vezes, quando necessário, procuramos apontar qual é o sentido que determinada palavra pode ter no interior da reflexão, uma vez que as traduções variam bastante na maneira como apresentam certos conceitos e categorias. Rosa prossegue observando que o oportunismo é incompatível com o socialismo em geral. Sua tendência intrínseca, ou seja, que brota da sua própria estrutura, sua tendência intrínseca é orientar o movimento operário para a via burguesa, que é a via parlamentar. Ou, dito de outra maneira, paralisar completamente a luta de classes proletária. Significa que ao embate direto entre as classes, Bernstein propõe a luta para conquistar terreno através da luta parlamentar. Numa perspectiva histórica, a luta de classes proletária e o sistema marxista, ou seja, o conjunto teórico marxiano, não são idênticos. Antes de Marx, e independentemente dele, houve um movimento operário e diversos sistemas socialistas. Aqui ela está fazendo referência à época dos socialistas utópicos, Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, entre outros. Cada um a seu modo, e segundo as condições da época, traduziram no plano teórico as aspirações de emancipação da classe operária, ou seja, se colocaram no sentido de que fosse possível produzir uma sociedade na qual o proletariado não estivesse subordinado à dominação de classe. Daí a ideia da emancipação da classe operária. Todas as componentes da doutrina de Bernstein, leia-se a teoria de Bernstein, se encontram em sistemas anteriores, ou seja, em modelos, em teorias anteriores ao marxismo. Um socialismo fundamentado em noções morais de justiça, a luta dirigida mais contra o modo de repartição da riqueza do que contra o modo de produção, uma concepção de antagonismos de classe reduzidos ao antagonismo entre ricos e pobres, a vontade de enxertar na economia marxiana o sistema do cooperativismo, estes elementos estavam postos no interior do movimento operário de longa data. No entanto, em seu tempo, estas teorias eram teorias autênticas da luta de classes proletária. Foram o alfabeto histórico onde o proletariado aprendeu a ler. Aqui vale uma colocação. O que Rosa quer dizer com o fato de que eram teorias autênticas da luta de classes? Para entendermos isto, é necessário que compreendamos também como Marx vai fazer referência àquilo que se poderia chamar de teorias pré-marxianas. Marx vai observar que havia um esforço legítimo de vários teóricos para tentarem resolver o cotidiano vivenciado pela classe trabalhadora, superexplorada por jornada de 14, 16 ou mais horas por dia.
No entanto, as condições do capitalismo ainda não estavam suficientemente amadurecidas para que estes teóricos pudessem compreender as contradições inerentes ao capitalismo, ao movimento do capital, e compreenderem também a impossibilidade de fazer com que a sociedade capitalista fosse humanizada. Para Marx, as leituras que foram produzidas tinham seus limites, mas estes limites estavam ligados ao próprio à ausência ou ao incipiente desenvolvimento do capitalismo daquele período. Outro será o caso de Bernstein, que já está praticamente convivendo com a formação do capitalismo em sua fase monopólica. Portanto, o capitalismo já está evidenciando, enquanto modo de produção, quais são as suas contradições internas. E o capital já não é mais segredo para estes teóricos compreenderem o que é o capital. É sempre bom lembrar que capital e capitalismo estão ligados no mundo moderno, mas isto não quer dizer que um seja automaticamente sinônimo do outro. É possível encontrar capital em outros tempos históricos, como observa Marx no próprio Capital, no capítulo 1 da Mercadoria. No entanto, é somente a partir do século XVI que vai se constituir um tipo de sociedade cuja lógica está dada essencialmente pelo capital, pela acumulação de capital. Prossigamos com Rosa. Depois da evolução da luta de classes e das suas condições sociais, uma vez abandonadas essas teorias, que eram aquelas que embasavam, por exemplo, socialistas utópicos, e formulados os princípios do socialismo científico, não pode existir outra maneira de pensar-se o socialismo que não seja o socialismo tal como emerge da reflexão de Marx e é defendido pelos marxistas. Nem outra luta de classe socialista que não seja a da social-democracia, no sentido de partido revolucionário. Retornar às teorias socialistas anteriores a Marx não é apenas voltar ao beabá, aos princípios, ao primeiro grande alfabeto do proletariado, ou seja, aquelas teorias que serviram para inicialmente organizar a classe trabalhadora. Pelo contrário, é balbuciar o catecismo anacrônico da burguesia. Para Rosa, a teoria de Bernstein foi a primeira e a última tentativa para fornecer ao oportunismo, portanto, às correntes reformistas, uma base teórica. E, se ela diz última, é porque, com a doutrina de Bernstein, o oportunismo foi tão longe, negativamente, na negação do socialismo científico e positivamente na confusão teórica, que os elementos que apresenta não se sustentam, podem ser rebatidos em todos os seus pontos, com bastante clareza, por aqueles que continuam no leque da teoria marxiana, portanto, no leque da concepção materialista da história. Nesse sentido, dizia Rosa, o livro de Bernstein marca o fim da evolução teórica do oportunismo, extraindo-lhe as últimas consequências. Por outras palavras, todas as teorias reformistas posteriores tenderiam a cair no berço do bernsteinianismo, ou seja, a partilhar das mesmas ilusões que estavam presentes na teoria de Bernstein. A doutrina marxista, leia-se a teoria marxiana, não se limita a ser capaz de refutar teoricamente este reformismo. Pelo contrário, é a única capaz também de explicar esse fenômeno histórico que é o oportunismo no interior da evolução do partido revolucionário. Ou seja, é a única capaz de explicar como no plano da vida cotidiana brotam estas correntes reformistas no interior da classe trabalhadora, correntes estas
que estão muito mais próximas dos interesses da burguesia e muito mais distantes dos interesses reais do conjunto da classe trabalhadora, ou, para utilizarmos a terminologia que era muito frequente na virada do século XIX para o século XX, do proletariado. Essa teoria estava muito distante de aproximar-se do proletariado. Reunir a grande massa popular polarizada por objetivos situados para lá da ordem estabelecida, aliar a luta cotidiana com o projeto grandioso de uma reforma do mundo, é o problema que se põe ao movimento socialista e que deve nortear a sua evolução e progressão. É o cuidado em evitar dois entraves. Não deve sacrificar nem o caráter do movimento de massa, nem o objetivo final. Portanto, é necessário desenvolver a consciência de classe, mas uma consciência de classe que tenha a clareza da necessidade de superar a ordem do capital. Não deve sacrificar nem o caráter do movimento de massa, nem o objetivo final. E também deve evitar simultaneamente fechar-se numa seita e transformar-se num movimento reformista burguês. Tem que se defender, ao mesmo tempo, do anarquismo e do oportunismo. Ou seja, Rosa está dizendo o seguinte: a luta dos trabalhadores, as formas de organização dos trabalhadores, não estão isentas de vivenciarem contradições internas, mas é sempre necessário lutar para que aquelas lutas dos trabalhadores, as organizações dos trabalhadores, não desenvolvam comportamentos sectários. O que é o comportamento de seita? Mais uma vez, temos que recorrer a Marx e Engels, quando militavam da Associação Internacional dos Trabalhadores. O comportamento de seita é aquele que abandona a leitura do movimento real da sociedade para reduzir a realidade a fórmulas gerais e a princípios que procuram executar, independente da existência de condições concretas ou não. É por isso que a teoria marxiana se refere ao bakuninismo como seita. Por quê? Porque Bakunin não olhava para o movimento real das massas, simplesmente queria promover ações para colocar a massa em movimento. Rosa está tentando para isso. É importante observar também que Rosa apresenta um ensinamento que foi abandonado progressivamente por aqueles partidos que se dizem de esquerda. Em seu estudo sobre a social-democracia, o estudo que se intitula A Crise da Social-Democracia, esse estudo tem em português, tem uma edição pela editorial Presença, mas tem também outras edições em português. Neste estudo, Rosa, em determinado momento, coloca uma seguinte passagem importantíssima: o primeiro dever do militante comunista é a autocrítica. Ou seja, o militante comunista, ele não detém a verdade. A verdade está na realidade. O que o militante tem que fazer é apreender esta realidade e atrelar as condições objetivas com as condições subjetivas para realizar o movimento. Isso é importantíssimo. É uma frase que deveria estar estampada em todo e qualquer partido que se diz de esquerda. O primeiro dever do militante, e no caso ali era o militante comunista, é ter autocrítica. É sempre estar aberto à autocrítica. Prossegue Rosa. Não deve sacrificar nem o caráter do movimento de massa, nem o objetivo final. Deve evitar simultaneamente fechar-se numa seita e transformar-se num movimento reformista burguês. Tem que se defender, ao mesmo tempo, do anarquismo e do oportunismo. Para isso, o movimento operário pode contar com várias contribuições que foram fornecidas pela teoria de Marx e de Engels. O auxílio, ou como diz Rosa, o movimento operário pode contar com o auxílio das armas fornecidas por Marx. Rosa observa ainda o seguinte:
Um longo marasmo apodera-se da sociedade antes que ela aprenda a apropriar-se dos resultados do período tempestuoso. As revoluções proletárias autocriticam-se permanentemente, interrompem a cada momento o seu curso, voltam ao que já parecia estar feito para o recomeçar de novo. Zombam impiedosamente das suas insuficiências, das fraquezas e das misérias das suas primeiras tentativas. Parecem não abater o seu adversário, que, tirando da terra novas forças, se endireita novamente mais gigantesco. Tem um medo constantemente renovado frente à imensidade infinita do seu próprio objetivo, até que seja atingida a situação que torna impossível qualquer recuo. Esta passagem é de Marx, resgatada por Rosa, para referir-se aos movimentos das revoluções burguesas, mas também a um espírito que é necessário ser apossado pelo movimento dos trabalhadores, seja ele nacional ou internacional. Rosa quer dizer o seguinte, resgatando Marx: nenhuma luta é linear. As lutas contêm avanços e recuos, mas é necessário aprender com os avanços e corrigir aqueles elementos que conduziram ao recuo, mas não desistir uma vez que a luta é árdua. Rosa encerra o seu estudo observando, finalmente, que Bernstein abandonou as categorias do pensamento do proletariado revolucionário, abandonou a dialética e a concepção materialista da história. Ora, é a elas que deve as circunstâncias atenuantes da sua mudança, porque só a dialética e a concepção materialista da história podem mostrá-lo com grande magnanimidade, tal como foi inconscientemente. Esta teoria é um instrumento que revela à classe trabalhadora como que ela pode romper as suas cadeias, como que ela pode se organizar e como ela pode compreender aquela realidade que tem diante de si e superar aquela realidade que tem diante de si. Ao abandonar a concepção materialista da história, Bernstein abandona, ao mesmo tempo, todas as possibilidades de compreender a história desta maneira. E conclui Rosa: tínhamos dito, o movimento torna-se socialista, corrigindo os desviacionismos anarquistas e oportunistas, que são uma consequência inevitável do seu crescimento. Mas ultrapassá-los não significa fazer tudo com tranquilidade. Ou seja, sempre aparecerão problemas a serem resolvidos e, desde que estes problemas sejam equacionados, sejam compreendidos dialeticamente, abre-se sempre a possibilidade de avanços para a classe trabalhadora. Com esses elementos, Rosa encerra a discussão do seu livro Reforma ou Revolução. Percorremos os 10 capítulos de Rosa Luxemburgo neste estudo, e muitos podem perguntar qual a importância de se ler estes textos hoje, uma vez que o capitalismo é bastante diferente e a classe operária ou a classe trabalhadora parece que já jogou para longe a toalha, ou seja, já não está mais disposta de travar a luta em defesa da constituição de uma outra forma de sociabilidade, portanto, de uma sociabilidade que esteja para além da forma social dada pelo capital. Ora, é importante porque as contradições continuam existindo. A superexploração do trabalho continua existindo. O movimento de precarização da força de trabalho, precarização não apenas jurídica, mas também das condições de existência vitais da classe trabalhadora, continuam se acentuando, repondo situações que muito se assemelham a algumas vivenciadas pela classe trabalhadora no transcurso do século XVI ao século XIX. Consequentemente, estes textos, eles não são textos mortos, uma vez que eles trazem à tona e sempre nos fazem lembrar
que as contradições básicas da sociedade capitalista continuam presentes e elas continuarão a se acentuar e caminhar quase que livremente se a classe trabalhadora não se organizar, se a classe trabalhadora não retomar o espírito de que é necessário ela lutar para romper as suas cadeias, como dizia Marx. Espero que tenham gostado das discussões. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos que podem parecer muito claros para alguns, mas que podem ser também alvo de dificuldades para outros que se debrucem sobre estas leituras. De nossa parte, continuaremos aqui mantendo o nosso esforço de esclarecimento e sempre estudando para produzir novos vídeos que possam ser de interesse coletivo. Até uma próxima.